Olá, queridos e queridas, bom dia, graça e paz. Mais uma manhã de vitória, mais uma manhã de bênção. E nessa manhã eu quero deixar para a nossa meditação, mais uma reflexão da Epístola aos Hebreus, que se encontra lá em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, que vai dizer o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos e para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós, nessa manhã, aprendemos algo valioso na palavra de Deus, que é a prática da palavra. Essa carta aos Hebreus, que há muitas suspeitas que Paulo escreveu, alguns irmãos afirmam, e não seria totalmente errado afirmar, é uma carta importante e é escrito para os cristãos, que os judeus, os cristãos, não são os verdade, mas os cristãos que estão espalhados por todo o mundo antigo. E os apóstolos, Pedro utiliza também muitos recursos dessa carta aos Hebreus para poder instruir os cristãos da época. E uma coisa que estava acontecendo e que acontece muito em nosso tempo, eram cristãos que já tinham um tempo de caminhada, cristãos que já tinham um tempo de evangelho, mas que não conseguiam exercer as doutrinas básicas do Evangelho. Eles não conseguiam exercer o básico, eles não conseguiam entender o básico. Eles sempre estavam voltando para o básico. Eles nunca conseguiram progredir, nunca progrediram. E hoje nós vemos, infelizmente, uma gama de homens e mulheres que têm anos de evangelho, que já têm uma caminhada consolidada, mas que não conseguem progredir, que não conseguem avançar, que não conseguem exercer as coisas básicas da doutrina evangélica, que não conseguem exercer as coisas básicas dos ensinamentos de Jesus. E o que acontece? Eles nunca saem do básico, nunca saem desse básico. Por quê? O autor vai dizer, nesse finalzinho do capítulo 5, que faltou prática. Faltou prática. Jesus ele vai falar lá em Mateus capítulo 7, lá no finalzinho do Sermão do Monte, que todo aquele que ouve as suas palavras e não pratica é como uma pessoa que constrói a casa sobre a areia, E que quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem as intempéries da vida, não aguenta, cai, precisa construir tudo de novo. E o pior, às vezes não aprendeu a construir sobre a rocha, continua construindo sobre a areia. Tem muito cristão ainda construindo a sua vida espiritual sobre a areia por falta de prática. Então, irmão e irmã, que nessa manhã nós possamos aprender a
praticar a palavra de Deus. É importante a leitura, é importante o jejum. Nós estamos nessa semana de jejum. É importante o estudo da palavra, mas o mais importante disso tudo é nós colocarmos esse estudo da palavra em prática. Coloque em prática, ganhe substância na prática. Ganhe substância. A palavra de Deus, ela só vai ser alimento para nós de verdade quando nós colocamos ela em prática. Então pratique a palavra de Deus. Pratique aquilo que você tem aprendido, pratique aquilo que você tem ouvido, né, de estudos da palavra, né, da pregação da palavra, dos estudos da escola dominical, das conferências, dos seminários, dos retiros que você já vivenciou, para que a gente possa progredir na fé, né? Uma das coisas que os cristãos não conseguiam fazer era justamente o não sair do básico. Então que nessa manhã nós possamos aprender a sair do básico, a vivenciar uma experiência com Deus de maneira sobrenatural, consistente, que vai nos alimentar e que vai nos fazer mestre para ensinar a outros. Então coloque em prática a palavra, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você nessa manhã. Pai, muito obrigado pela sua santa palavra. Senhor, que nesta manhã, Senhor, que neste dia, ou que a partir de hoje, nós possamos, Senhor, colocar a palavra de Deus em prática. Senhor, que nós possamos aprender a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua santa palavra e através da vivência do teu Espírito. Senhor, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, por vivenciarmos, Senhor, coisas extraordinárias na tua presença. Dá, Senhor, força aos teus filhos, força às tuas filhas. Senhor, que nós possamos experimentar a partir de hoje alimentos sólidos na tua presença. Que nós possamos sair do básico, Senhor. Que nós possamos almejar, que nós possamos ir mais fundo, que nós possamos mergulhar mais em Ti, Senhor, na intimidade de estar na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, chegou a hora, Pai, de nós vivenciarmos um tempo diferenciado na Tua presença. Um tempo onde, Senhor, possamos viver coisas profundas e intensas. Que nós possamos verdadeiramente viver, Senhor, como Cristo viveu. Senhor, nos ensina a colocar em prática, nos dá coragem para colocar em prática tudo aquilo que diz a Tua palavra nessa manhã. Fortalece, cura, livra de todo mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, coloque a palavra de Deus em prática. Em prática. Amém? Assim você vai ser fortalecido na presença dele. Tenha uma manhã abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.